Olá, investidores! Sejam bem-vindos ao nosso vídeo do Panorama Matinal, onde você fica sabendo tudo o que está acontecendo no Brasil e no mundo acerca dos seus investimentos, questões políticas que podem impactar seus investimentos futuros e principalmente a gente comenta tudo acerca das commodities agrícolas no Brasil, Estados Unidos, Europa, China, enfim, tudo que possa vir a mexer com as cotações aí na bolsa e claro, também aí no balcão e no disponível. Vamos dar uma olhadinha aí como é que tá as cotações lá na Bolsa de Chicago, CBOT, pregão noturno. Hoje trigo sobe 1,07%, temos o milho também em alta de 0,69%, complexo da soja todo em alta para o dia de hoje, 0,73% de alta para o grão, 1,3% para o farelo de soja e o óleo sobe 0,76%. Nas commodities não agrícolas, hoje temos aí o petróleo subindo forte, sobe no momento praticamente 3%, minério de ferro no momento cai 0,4%. Essa escalada aqui, pessoal, do petróleo tem muito a ver com a retaliação de Israel na faixa de Gaza, que acertou ontem um hospital lá na faixa de Gaza e basicamente o que o mundo olha agora é por uma possível entrada de outros países nesta guerra. Lembrando que Israel está na faixa de Gaza buscando aí basicamente pessoas que foram sequestradas pelo Hamas. E isso tem afetado as negociações do petróleo no mundo porque essa possível escalada pode acabar atingindo postos petrolíferos lá na Arábia e outros países ali no Oriente Médio, né? Pessoal, falando sobre a parte de clima, alteração aí, basicamente não temos nada de diferente com relação a ontem. Os modelos para 5 dias, tanto americano quanto europeu, continuam mostrando menos chuvas para o centro-oeste. Na parte do Mato Grosso, vocês podem ver que não temos nada de chuva, está completamente branco aqui o estado. Minas Gerais, Goiás, Minas até que tem um pouquinho de chuva, mas volumes baixos, né? O volume maior fica ainda para a parte do sul, principalmente Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Pelo modelo americano, um pouco mais de chuvas aqui para o sul do Paraná também. No modelo europeu, mesma coisa para o Mato Grosso, eles estão concordando que lá não deve chover aí para os próximos 5 dias e traz aí volumes um pouco maiores de chuvas para o Rio Grande do Sul e também para Santa Catarina e um pouco menos aqui para o Paraná. Mas o fato é que no sul deve continuar chovendo bem, que em algum momento isso também pode ser prejudicial, né? Atrasa também o plantio porque o produtor ele tem que ficar aguardando aí janelas temporais propícias para efetuar o seu plantio. Não dá para plantar embaixo de chuva também, né? Então lá no Mato Grosso, enquanto eles aguardam chuva para plantar, aqui a gente aguarda a chuva passar para poder continuar plantando. Basicamente é isto. Pessoal, ontem a gente teve aí a publicação de um dado lá nos Estados Unidos, basicamente de vendas de casas. Esse dado ele surpreendeu o mercado, ele veio acima da expectativa em 0,5%. A expectativa do mercado era 0,2%, veio 0,7%. E isso acabou aí mexendo com as probabilidades de uma alta de juros lá nos Estados Unidos. Aqui eu vou mostrar para vocês a tela então da reunião para novembro, que deve se manter estável, o Fed não deve mexer nessa taxa de juros. Porém, para a reunião de dezembro, a última do ano, aqui a gente teve uma alteração interessante. Aqui a gente tinha também uma perspectiva de que se mantivesse a taxa de juros também nessa reunião de dezembro, encerrar o ano aí entre 5,25 e 5,50. Porém, após a publicação desse dado mais forte ontem, houve aí uma modificação. As apostas, elas mudaram, tá? Então, aqui para uma manutenção em 5,25 a 5,50 foi para 59,6% e aumentou aqui a probabilidade de um aumento de 0,25% por parte do Fed. Por quê? Porque a economia continua muito forte. E isso faz com que a inflação também permaneça forte por mais tempo, tá? Então a gente vê aí o mercado oscilando nesse sentido, trazendo uma possibilidade aí de um aumento de 0,25% para dezembro.
O câmbio ontem também deu uma variação bem grande. Aqui no Brasil a gente não sentiu tanto essa variação, porque também cria-se uma expectativa de que o Banco Central do Brasil não faça cortes tão grandes aqui no Brasil. A perspectiva é de que a gente tivesse ali para o final de 2024 uma taxa de juros na casa dos 9%, e isso já começa a mudar, essa dinâmica já começa a mudar, trazendo uma perspectiva que a gente fique aí na casa dos 11%, tá? Então, uma manutenção de uma taxa de juros mais alta aqui no Brasil faz com que o capital estrangeiro não saia tanto daqui, né? Por quê? Porque a diferença de taxa entre Brasil e Estados Unidos continua mais atrativa daí para quem investe aqui. Isso é muito importante porque a gente viu acontecendo o inverso lá na China, né? Então, até basicamente ano passado, a China era mais atrativa em termos de taxa de juros, e hoje ela tem uma diferença aí de mais ou menos 3% entre China e Estados Unidos, fazendo com que o capital estrangeiro saia da China e vá para os Estados Unidos. Porém, lá eles estão no momento de deflação, lá não tem como eles aumentarem esses juros, porque daí a economia ela acaba patinando mais, então eles basicamente estão vendidos, né? E aqui no Brasil a situação já é um pouco diferente. Para nós ainda faz sentido manter uma taxa de juros mais alta, até porque a gente vem falando aí de um petróleo em alta, em alta, em alta, e isso acaba impactando também na inflação. O dólar também subiu bem, né? A gente via ele nas mínimas ali na faixa dos 4,70, e hoje a gente já tem um dólar também acima dos 5 dólares. Então esse petróleo mais em alta e um dólar mais alto também causa mais inflação aqui no Brasil, e um corte mais intenso na nossa taxa de juros poderia trazer problemas no futuro. Mas vamos ver aí, né, como é que vai ser essa situação, porque lembrando, ano que vem troca basicamente os diretores ali no Banco Central e fica mais pró-governo, e o governo vinha batendo há muito no Campos Neto, né, que é o presidente do Banco Central aqui no Brasil, pedindo por taxas de juros menores, tá? Então, com uma maioria lá dentro do Banco Central, pode ser também que a gente veja algum tipo de loucura por parte aí do governo. Vamos ter que ver como é que vai ficar essa situação ali em 2024. Mas, a princípio, o mercado está apostando realmente em cortes menores na taxa de juros aqui, mantendo ela um pouco mais alta por mais tempo. Pessoal, vamos dar uma olhadinha nas bolsas, como é que ficou? Então, ontem, essa questão lá nos Estados Unidos mexeu bastante aí com as bolsas, né? A gente viu uma oscilação bem grande, e no final das contas, no final do dia, aí, o S&P fechou praticamente no 0 a 0. Nasdaq fechou com uma leve queda de 0,25%, Dow Jones com uma leve alta também de 0,04%, praticamente no 0 a 0. Brasil, a gente chegou a trabalhar no positivo, mas no final do dia acabamos aí que tivemos uma movimentação bem negativa, né? Na parte da tarde veio um fluxo de venda bem grande na nossa bolsa, e a gente acabou fechando com 0,54% de queda. Hoje a gente deve ver aí uma Petrobras novamente no campo positivo, Petrobras que vem subindo também forte há vários dias, tem muita relação com o petróleo. Até posso mostrar para vocês daqui a pouco a diferença da paridade de importação, que hoje basicamente para a gasolina está bem próximo do 0 a 0, e o efeito maior ainda é no diesel, né? Mas de qualquer forma, vamos dar uma olhadinha aí na parte de Ásia e Pacífico. Xangai fechou com uma queda de 0,8%, uma queda grande até, né? Hang fechou no 0 a 0. Japão com uma alta de 0,21%, Coreia do Sul 0,1% e Austrália 0,3%, ou seja, leve alta aí para Ásia e Pacífico. Europa segue em queda, movimento baixista imperando lá na Europa. Hoje a gente vê um Eurostock 50 que, lembrando, reúne as 50 maiores ações em termos de volume de negociação lá na Europa, e temos aí uma queda de 0,77%. Sempre comento sobre o Eurostoxx porque ele é um bom termômetro lá da Europa.
Hoje, destaque de queda fica para a Bolsa Espanhola, com o IBEX 35 caindo 0,74%. E também temos aí a Bolsa Alemã caindo 0,7%. Sempre comento da Bolsa Alemã também porque lá é a economia mais forte da Europa, né? E para futuros, hoje a gente tem uma perspectiva de uma abertura para os Estados Unidos aí de 0,46% de queda para S&P 500 e Nasdaq com uma queda de 0,63%. Ou seja, a princípio um dia pendendo mais para um lado negativo para bolsas ao redor do mundo. A parte de dólar sobe hoje 0,05% contra as principais moedas do mundo, uma alta bem tímida. E também temos um dólar misto contra moedas de países emergentes, ou seja, a princípio uma abertura para um dólar mais lateralizado aqui no Brasil e uma bolsa, eu acredito que também mais lateralizada, apesar de que a gente tem movimentos mais de queda aqui nas bolsas ao redor do mundo, a gente também tem commodities em alta. E lembrando, o Brasil é um país de commodities. Então o petróleo em alta acaba ajudando, o minério de ferro cai, mas cai pouco, e a gente também tem todas as commodities agrícolas em alta. Então, a princípio, aí a gente deve ter um movimento mais lateralizado para a nossa bolsa também. Falando de agenda, hoje pela manhã saiu lá na parte do Reino Unido a inflação, veio em linha, um pouco acima da expectativa, que era de 6,6%, veio 6,7% no anual. A gente vai ter ainda publicação aqui nos Estados Unidos de licenças de construção. Esse aqui também é um dado interessante. Pelo que a gente viu ontem, isso aqui também tende a vir mais alto, e aquela questão, quanto melhor, pior. Tá? Então, se esses dados vierem bons, mais altos do que a expectativa, ele tem um impacto mais negativo para as bolsas e mais positivo para o dólar. O dólar tende a se fortalecer contra as moedas no mundo. Tá? Então vamos acompanhar aí às 9h30 da manhã. Às 11h30 a gente tem estoques de petróleo bruto lá nos Estados Unidos, que pode mexer também um pouco com o petróleo, mas a principal questão realmente é essa guerra lá no Oriente Médio. Então pode ser que esse aqui, por pior que venha, pode ser que não faça tanto preço. E se vier muito ruim, pode ajudar em uma alta um pouco mais forte, mas se vier bom, talvez não tenha tanto impacto para tirar uma porcentagem dessa alta que a gente está vendo hoje. E a gente também vai ter discursos aí de membros do FONC lá nos Estados Unidos falando sobre essas questões, esses novos dados e como é que vai ser a perspectiva para a tratativa da taxa de juros nas próximas reuniões. Então a gente tem um discurso do Waller a 1h da tarde, temos a 1h30 discurso do Williams e às 2h discurso do Bowman. Então ficar atento a esses discursos, porque com esses novos dados pode ser que eles tragam alguma informação que mexa sim com as bolsas ao redor do mundo. Pessoal, fora isso, não temos mais nada. Grande abraço a todos, um ótimo dia.